Olá, investidor, investidora. Está começando agora mais um Vozes do Mercado. Estou com um convidado aqui, Frederico Sampaio, CIO da Franklin Templeton Investimentos. Tudo bem, Frederico? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Frederico tem uma vasta passagem no mercado, 20 anos só na Franklin, trabalhou também na Petrus, na Rio Bravo e na BBM. Frederico, aproveitando aqui a expertise que você tem, todo esse contato com o mercado internacional, né? Franklin, uma gestora americana, com 1,5 trilhão de dólares em investimentos, eu queria entender por que está saindo dinheiro da Bolsa Brasileira nesse ano, né? Até pegando em comparação com os anos anteriores, ali entrou 56 bilhões no ano passado, 120 bilhões em 22, e nesse ano a gente perdeu cerca de 22 bilhões já, né, de saída de capital estrangeiro. Tem alguma explicação para isso? Olha, eu tenho muita dificuldade de tentar explicar o mês a mês do que está acontecendo, assim, em termos de fluxo, tá? Porque quando a gente coloca tudo no mesmo carimbo, acabamos fazendo algumas coisas que não são muito cabíveis. Por exemplo, existe desse fluxo, tem o long only, que está olhando o longo prazo, tem o hedge fund, que vem e vai fácil, vem e vai rápido, aproveitando oportunidades ou arbitragens de curtíssimo prazo. Então, tem de tudo ali dentro, tá? Quando eu olho, por exemplo, para o perfil mais da Franklin, a gente tem uma visão muito mais de longo prazo e não segue necessariamente esse tipo de fluxo no mês a mês. Porque quando você perguntar para mim por que entrou, sei lá, 40 bi em 2 meses no final do ano passado, também não tinha uma razão muito clara, não mudou nada de uma forma relevante para justificar isso, tá? Então, eu tendo a olhar mais as perspectivas de longo prazo e tentar sair um pouco desse ruído do mês a mês, tá? Então, nesse mês está saindo 6, mês que vem pode entrar 10 facilmente, sem ter uma grande mudança estrutural brasileira. O que eu vejo que é relevante comparando períodos mais longos é o seguinte: o Brasil tem uma taxa de crescimento inferior aos pares emergentes, ou pelo menos os principais, né? Se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo com a Índia vem numa trajetória de crescimento e está ganhando relevância no mundo de forma geral e ganhando peso no índice MSCI de Emerging Markets. Então, se você pegar o que aconteceu com o Brasil, por exemplo, o Brasil lá em 2008, quando foi capa da Economist, quando o Brasil decolando, que era a grande... Vários nomes foram cunhados naquela época. Tinha tido a crise nos países centrais e criaram aquele termo do descolamento, o decoupling. Então, os emergentes não estavam passando por aquelas crises, não tinha aqueles problemas estruturais, eles iriam dominar o mundo. Aí teve a história do BRIC, né? E o Brasil estava lá. Mas quando você olha de perto, o Brasil, quando você compara com a China, por exemplo, ou mesmo com a Índia, a gente tem uma trajetória de crescimento bem inferior, né? Você olha o PIB potencial brasileiro, se você olhar os últimos anos, a gente cresceu aí, sei lá, 2% na média, se tanto. Teve um período que a gente perdeu 10% do PIB em 3 anos, enquanto que lá, pega a China, está desacelerando, mas ela está crescendo, ela crescia 10, está crescendo 5, a Índia está crescendo bem também. Então, o estrangeiro, com um perfil de longo prazo como o nosso, ele está olhando esse objetivo de longo prazo no horizonte de 2, 3 anos. E quando a gente vê o nosso horizonte, só para pontuar uma coisa importante, naquele período, que eu estava mencionando desses nomes, de Coupling, BRIC, o Brasil pesava, sei lá, 15, mais ou menos, 15, 16% do índice MSCI. Era muito relevante, todo mundo tinha que ter uma opinião e uma posição no Brasil. Quando você olha hoje, o Brasil foi diluído de uma forma significativa justamente pela China, Taiwan, Índia, essas regiões, elas tiraram muito do peso do Brasil. O Brasil também acho que tem uma coisa muito, muito auto-infringida aqui, né? Que a gente acabou tomando a trajetória de crescimento bem pior e a gente hoje está com quanto? 6, 7% do MSCI. Sim. Então perdemos relevância. A gente, para ter eu acho assim, um fluxo consistente de estrangeiros para o Brasil, a gente precisa reencontrar o caminho do crescimento que tá meio que ficou para trás, né? E
como que essa perspectiva, em relação ao crescimento mesmo, a gente nos últimos anos a gente viu revisões constantes, né, para cima, de certa forma, para o PIB, mas ainda assim um PIB relativamente morno, né? Mesmo se comparado a países desenvolvidos já. O que falta para o país ganhar atração? Então, a gente fez algumas coisas importantes, a gente fez algumas reformas, a reforma da Previdência foi hiper importante, aquilo ali realmente, o grande calcanhar daqueles do Brasil é a questão fiscal, né? A gente tem dois problemas, né? O fiscal, que assim, nosso endividamento é muito alto, isso gera essa carga de juros que a gente vê, né? E a questão de produtividade. Então, são duas frentes que o país precisa atacar, e tem que estar na agenda, né? A reforma da Previdência, por exemplo, foi uma coisa que demorou bastante para criar um consenso no Congresso, um consenso na sociedade, mas uma vez que aconteceu esse consenso, andou. O que a gente precisa é ter um consenso em cima da agenda econômica e da agenda de reformas que é necessário para botar o país no eixo do crescimento de novo. E é por aí. Atacar o fiscal para não ter juros, não ser campeão do mundo de juros reais, e melhorar a produtividade, né? A gente gasta mal o dinheiro, a gente tem um problema sério a gente gasta muito, mas gasta mal, não tem mecanismos de aferimento da eficiência dos gastos. E é uma coisa que assim, precisamos enfrentar, né? É uma coisa que o país precisa. Aí precisa aumentar a receita para suprir os gastos e fica nesse dilema, né? Acaba onerando outros setores ali que poderiam... Exatamente. Fica assim, enxugando gelo no fim das contas, né? A gente acaba, faz a reforma, desfaz, Então, assim, a gente precisa entrar numa trajetória e se manter nessa trajetória, que é uma trajetória assim, pró-produtividade, é isso que o país precisa. A perspectiva, assim, olhando a conjuntura política, econômica, é otimista para o Brasil? Eu acho que muito do que está acontecendo aí com valuation, com tudo, não acho que o próprio PIB, né? Se você olhar o Focus hoje e o que tem de PIB esperado para crescer esse ano, próximo, e o próprio PIB potencial do Brasil, mostra que não. Você olha o PIB potencial brasileiro pega lá o consenso do Focus para 25, 26, é 2%. Ninguém está acreditando que a gente vai mudar esse contexto, né? E é importante lembrar, naquele período que a gente estava mencionando ali atrás, que estava se referindo, sonhamos em jogar esse PIB potencial para 4, 5. Sim. Era uma coisa assim, o PIB potencial brasileiro é 4, 5. E depois a gente viu que não cumprimos. Mas nada impede que a gente volte para aquilo. Acho que tem que atacar, a agenda tem que atacar esses problemas. Uhum. E, Frederico, eu lembro que a gente conversou uma vez em 2022, ali na época da eleição, e o senhor tinha uma posição bem clara que talvez com a vitória do Lula pudesse ter alguma interferência em estatais, né? E isso se concretizou de certa forma, né? Principalmente a gente viu com a Petrobras os dividendos que não foram distribuídos, né? Essa questão e até talvez uma perspectiva de que o governo como controlador continue intervindo de certa forma nessas estatais listadas, e isso piora a percepção para o investidor estrangeiro com relação ao investimento no Brasil? Eu acho assim, não tem o privilégio de intervenção desse governo. Eu acho até que dá para fazer estatais, acho que independente do governo de plantão, estatais estão sujeitas à intervenção. Sim. E muitas vezes a gente vê a gestão dessas empresas privilegiando aspectos políticos em detrimento do aspecto econômico. Dito isso, pega, por exemplo, o caso da Petrobras que você mencionou. A Petrobras no ano passado foi... talvez, das ações importantes, foi o melhor desempenho, subiu, sei lá, 70%. Por quê? Porque existiu uma diferença entre o discurso do pós-eleição, que foi um discurso muito, a política de preços tem que ser tropicalizada, foi um negócio assim que assustou todo mundo, o papel caiu bem, e aí foi um período de recuperação. Mostrou-se que, na prática, a política de preços estava sendo internacionalizada, que é o normal, né? Sim, toda empresa de petróleo é assim. Estava seguindo ali o fundamento da empresa, gerando muito caixa, com balanço muito sólido. Depois daquele
sufoco que a empresa passou, que quase quebrou, ficou com um endividamento louco de alto, a empresa tinha feito um ajuste gigante, estava redondinha. Então, assim, a perspectiva de não piorar, diferente do discurso, fez o papel performar da forma como performou. O que me preocupou mesmo foi na mudança estatutária, no final do ano passado, quando mudaram o estatuto para flexibilizar a interpretação da lei das estatais, né, para possibilitar indicações políticas. Isso, para mim, já foi uma bandeira amarela grande, e a própria mudança do estatuto também para permitir o uso das reservas e não distribuir, porque até então a política de distribuição era muito clara. Gerou caixa, depois do plano de investimentos programado, distribui esse excesso de caixa. E, assim, acho que o mercado acreditava muito também na necessidade fiscal do governo, porque esse dividendo para o governo, e o governo é o maior acionista da empresa, ele seria o maior beneficiário do dividendo, era importante para fechar as contas, né? Você vê que o governo agora está ali brigando ali para a questão da meta, se entrega a meta ou não, ou revisa a meta, essa história toda seria ajudada com dividendos. E acho que muita gente que estava mais comprado na história comprava dessa forma, olha, está precisando disso. Tem brigas maiores pela frente, o governo conta com isso, vai prejudicar a imagem da empresa no mercado, do Estado, tudo mais, então vai pagar. Acho que foi uma crença que foi, acho que o mercado, sei lá, relativizou demais. A brincadeira que eu faço lá é assim, no jogo de War ali, quando fez a mudança da reserva, né, a mudança estatutária, era como se fosse naquele jogo do War botar várias pedrinhas ali no país do lado do seu e falar, não vou te atacar não. E obviamente acabou atacando. No jogo de War atacando. Então, assim, interferência política tem em todas as estatais, acho que isso é importante frisar, estadual, federal, independente do governo de plantão, e isso não é bom para a visão do país, perante investidores internacionais, essa mudança de regras, essa coisa de falar que vai e não vai, isso realmente atrapalha, não ajuda nem um pouco a visão dos investidores. E assim, a gente vê, né, uma série de questões, por exemplo, no plano de negócios previa se desfazer do negócio de refino, que era um monopólio estatal, sujeito a pressões políticas, então começou-se um processo de até com participação do CAD, né? Assim, o CAD fala, não pode ter monopólio no refino. Então estava começando a vender as refinarias e o processo ficou no meio do caminho. Tá aí agora, capaz até de reestatizar. Então são, assim, reversões de processos que preocupam. Uhum. Quem vai comprar uma refinaria pensando que isso pode amanhã ser desfeito, ou a política de preços é tal que ele é obrigado a vender com prejuízo? Então, afasta investimento, sem dúvida. E representa um tamanho bem grande para o Ibovespa, para a Bolsa Brasileira como a Petrobras, sim, a Petrobras deve pesar uns 13%, sim. Dependendo do índice, né, se é IBX, se é Ibovespa, sim. Pesa aí de 12% a 15%. Então é um peso importante, é um peso importante. E, Frederico, o Ibovespa está em queda esse ano, né, meio que contrário a todo aquele movimento que a gente viu no fim do ano passado, um rally, ali, a Bolsa subindo 20% em 2 meses. Enquanto isso, as bolsas internacionais, principalmente a americana, está indo muito bem, né? Uhum. Questão fundamentalista, assim, quando você olha a Bolsa brasileira, para oportunidade de longo prazo, dá para ficar otimista? Então, quando eu olho para... Eu vejo assim, nosso mercado está com muito ruído, né? Tem muito ruído. E outra coisa, nosso mercado está com a liquidez muito baixa. Se você pegar quanto que negociava a Bolsa por dia, sei lá, 3 anos atrás, no pós-Covid ali, estava negociando 30 e tantos por dia, era um número que era quase o dobro do que está agora. Tem dias agora que negocia menos de 20, dependendo se é um feriado, véspera. Então, assim, nossa Bolsa está muito leve. E o que aconteceu, tá? A gente está há 3 anos, pega aí 21, 22 e 23, e começamos 24, vendo atividade incessante de resgate dos domésticos
na indústria de fundos, tá? Você pega fundos de ações, fundos de multimercado que investem em ações, eles tiraram, sei lá, no passado saiu uns 50 bi de fundos de ações, no ano anterior tinha saído até mais, 60 e tantos bi, multimercado, números parecidos até maiores, tá? Então, assim, essa contínua atividade de resgates e venda foi buscar esses instrumentos incentivados. O juro foi a 14, não pode esquecer disso, né? Foi de 2 para 14, então era meio óbvio que os investidores eu quero pega uma incentivada, vai me dar mais de 1% ao mês, sem pagar imposto, olha, sem eu ter dor de cabeça, sem volatilidade. Então, não tem dúvida. Então, assim, esse fluxo levou a nossa bolsa para um valuation, que é um valuation que, para mim, não conversa com os fundamentos da nossa economia. Você está vendo a bolsa hoje negociando a 8 vezes o lucro, aproximadamente. Você olha o lucro projetado 12 meses à frente e vê o quanto que era essa estatística na média do Brasil. O Brasil já foi 16 vezes, na média 11 e pouco, e no low, quando era períodos de crise, assim, muita incerteza, quando a gente perdeu 10% do PIB, batia 7, 8 e voltava rápido para a média. A gente está há 2, 3 anos com a bolsa ali oscilando no 8, vai 9, vai 7, vai 9, vai 7. E aí, quando eu olho para o fundamento, eu não tenho como fazer um caso pessimista, difícil, eu não consigo, porque valuation no micro, o valuation da bolsa está muito descontado, pega a nossa média, seja no absoluto, seja relativo aos nossos pares, a gente está com um desconto muito grande. E quando eu olho para o macro brasileiro, pega, por exemplo, os juros, a tendência é de queda, estamos derrubando os juros. Tudo bem, a gente tem uma discussão aqui de até onde vai o movimento, se vai até 8, se vai até 9, se vai até 10, e isso cada dia vai mudar dependendo de um dado que é divulgado, sei lá, de uma fala que é mal interpretada ou de uma decisão que afete o fiscal, mas vai cair, tá ali. Nos Estados Unidos a história é semelhante, tá? Cai também, tá lá na casa de 5 e pouco, a meta de inflação lá na casa de 2, teve umas surpresas que nos últimos dados de inflação que deram um pouco mais de insegurança ao Fed para cortar juros, mas ainda temos um cenário base de corte de juros aí no segundo semestre, e aí vai depender muito, assim, uma discussão importante é qual é o juro real americano, se é 1%, se é 2%, é uma dúvida que a gente vai ver aí no dia a dia, mas, então assim, no macro, juros para baixo, PIB brasileiro, tudo bem, não é fantástico, mas não está caindo 3% como a gente chegou a ver, a gente está crescendo nossos regulares ali 2%, que não é horrível. Então, assim, atividade está ok, juros vindo para baixo, crescimento de lucros nas empresas listadas. Eu acho que teve um barulho muito grande no ano passado, que foi a questão tributária. Então, se você pegar o sell side e nós, analistas, comunidade de investimentos, a gente não sabia muito bem o que projetava. Várias empresas listadas, elas se beneficiam tem muito benefício tributário, ICMS, próprio JCP, né, juros sobre capital próprio. Essas coisas sempre foram implícitas nos modelos para os anos à frente das empresas. Então, vou modelar determinada empresa, você faz o fluxo de caixa para frente, considerando esses benefícios, a manutenção dele, ou pelo menos um período de 20, 30 anos mantendo isso, e alguns até colocavam isso na perpetuidade. O que aconteceu ao longo do ano passado foi uma revisão dessas premissas. A nova premissa é JCP acaba. Não acabou ainda está lá. Mas quando a gente olha modelos hoje, como que esse projeto daqui a 5 anos para frente? É um pouco parecido com a reforma da Previdência, na minha opinião. A reforma da Previdência demorou a sair, mas existia um consenso da sociedade e saiu. Uhum. O fim do JCP, como a gente conhece, para mim também já está maduro na sociedade, é uma questão de ambiente político. Vai acabar, seja nesse ano, ou ano que vem, ou depois da eleição, não sei, mas vai acabar. Então ninguém coloca isso nos modelos, assim como uma série de benefícios de ICMS e outras coisas. Então, o lucro das empresas projetado ao longo do ano passado foi tirando isso. Então hoje a gente tem um pouco mais de conforto, assim, eu não tenho isso no preço. Certo. Isso não está no preço.
Pode ser agora, ou daqui a pouco, ou mais na frente, vai acabar, então não boto isso no meu modelo. Essa é uma coisa que dá mais gordura nas projeções. Então, quando eu olho o macro, esse ano a gente não vai ter esse tipo de barulho, vou revisar o lucro, não é porque a empresa está performando mal vendas, ou porque as margens pioraram, é porque ela perdeu um benefício tributário. Sim. Então, isso saiu do preço, os números agora estão muito mais conservadores nesse aspecto, tá? Então, assim, eu olho 8 vezes o lucro com esse contexto macro, nossa, difícil. E aí tem um outro fator também que eu acho que vai ajudar muito, que é como eu falei, a gente teve um fluxo de resgates, independente do estrangeiro, né? O estrangeiro vem, vai, dos 2 últimos anos entrou mais ainda no ano de 22, mas ano passado entrou, tudo bem concentrado em 2 meses, ele vem e vai, a gente não consegue contar com isso muito bem. Mas o doméstico tem sido há 3 anos fluxo constante de saída. Quando você imigrando para as incentivadas, principalmente, renda fixa, CDB, esse tipo de coisa. Com os juros caindo e com essas novas regras que limitam o que merece, o que ganha esses benefícios tributários, então as emissões de CRI e CRA com isenção vão ficar bem menores. Então tira um pouco essa concorrência desses papéis em relação a ativos de risco. Porque, de fato, assim, se você tem um papel que está rendendo 1 e tanto por mês sem vol, por que você vai entrar na vol da Bolsa, na volatilidade da Bolsa, sem saber quanto você vai ganhar? Volta de novo até aquele jogo, vai ter que correr um pouco mais de risco para ter mais retorno. E Bolsa, no fim das contas, é assim. Então, isso me deixa bastante otimista que deve, em algum momento, a gente deve começar a ver uma volta. Acho que a gente já vê alguns movimentos de investidores institucionais, os dados mais recentes desse último mês, fevereiro, março, já mostram uma coisa mais equilibrada, não está aquela saída desses fundos de ações, e a alocação é muito baixa. Então, eu tenho uma boa... Eu acho que a gente pode repetir o ano passado, que ano passado foi assim, né? O macro, esse contexto todo macro valia. A Bolsa ficou com a volatilidade super alta ao longo do ano. Até setembro, você olhava para trás, puxa, a Bolsa não andou nada. Aí, de repente, 2 meses, a Bolsa fechou o ano subindo 20. Eu acho que a gente tende a olhar a Bolsa no final de 24 com uma coisa parecida. A não ser que tenha um evento que não está no cenário base, sim, que mude tudo e a gente, de repente, não cresça 2, cresça menos 2. Pode ser? Eu acho que para esse ano é difícil de você mexer esse transatlântico, mas talvez. Mas então não é... Pode, mas não é o cenário que parece que vai, né? Seria um cisne negro, assim, para falar. É, uma coisa assim, tem que realmente sair dos trilhos do que a gente está hoje. Dado esse cenário assim, qual a perspectiva para a queda de juros, né? Isso deve ser um trigger mesmo para a Bolsa voltar a subir, os fundos começarem a captar mais? Como que você está vendo esse cenário? O juros também já está caindo, né? O que dá para ver assim, claramente, o impacto dos juros claramente na Bolsa é quando você olha o crescimento de lucros das empresas. Uma coisa que eu gosto de olhar é o seguinte, para esse ano corrente, se você pegar os últimos anos todos, os últimos 3 anos pelo menos, 23, 22 e 21, a gente teve crescimento... Eu gosto de expurgar a Petrobras e a Vale, porque, primeiro, elas são muito grandes na amostra, então, assim, são empresas que são assimétricas versus as outras, então, assim, a Petrobras é muito maior do que tudo que tem ali, a Vale e Ida, então, e também são drivers mais internacionais, então, Vale é ligada a minério e China, Petrobras é petróleo, são... commodities e tal. Eu gosto de olhar isso, tirando isso, o que está acontecendo com as empresas de fato domésticas, tá? E aí, quando a gente olha os últimos 3 anos, a gente viveu um período de queda de lucros dessas empresas, desse universo de empresas. Por quê? No primeiro momento, o juro foi de 2 para 14, então a despesa financeira foi pesando nos resultados. Ano passado, que já começou a queda dos juros, tivemos o problema do imposto, né, da aumento da tributação, então mais um ano de queda de juros, mas o projetado para esse ano e para o ano que vem são crescimentos bons. A gente está com um crescimento aí na casa de 19 para esse ano e 16 para o ano que vem. Então, assim, são crescimentos saudáveis. Então, essas coisas me deixam razoavelmente construtivos aí com o nosso mercado. Se o múltiplo não mudar, a Bolsa pode andar ainda assim, né? Por causa do crescimento do lucro. Mesmo que, assim...
tem que andar pelo carrego, como você está falando, pelo crescimento do lucro para manter o mesmo múltiplo de 8, mas eu digo assim, 8 parece desarbitrado, né? Se a média é 11, já chegou a 16, parece, poxa, tá parecendo baixo. Tá tudo alinhado para a bolsa subir. Assim, eu acho. Se a gente começar a colocar aqui um pouco de fluxo, temperar com o doméstico, aumentando a exposição, para ter uma expansão de múltiplo é rápido, tá? E aí tem alguns momentos do ano passado, por exemplo, que são muito sintomáticos, tá? Quando teve ali meados do ano passado que se estabilizou um pouco aquela visão de que o arcabouço fiscal impediria que a gente entrasse numa trajetória explosiva de dívida. Quando veio aquela sensação de que, olha, o risco de cauda está controlado, a curva de juros afundou, e assim, foi uma correria para comprar as empresas domésticas, varejo, essas coisas todas. Teve assim, coisa de um período de um mês dobrar de preço. Assim, e a nossa bolsa está com a liquidez tão baixa que esse tipo de otimismo, surtos de otimismo, fazem com que a variação das ações seja forte. Aí você faz uma conta boba aqui, ó. Tá 8 vezes o lucro, a média é 11. Você tá falando aí de, sei lá, uns 35% de desconto, de que ela poderia subir para ficar na média. Então, assim, tem uma gordura boa, né, para valorizar sem olhar historicamente e falar que tá caro. Uhum. E, Frederico, traçando o paralelo com o mercado americano, assim, é bem diferente a situação, né? Aqui o múltiplo tá abaixo da média e lá tá acima, o Fed demorando um pouco mais para cortar os juros, algumas declarações ali de membros do Fed que talvez seja menos que 3 mesmo, o número de cortes até o final do ano. Tá perigoso investir na Bolsa Americana, dada essa conjuntura? Olha, assim, a Bolsa Americana performou muito bem, né? Você olha hoje os múltiplos por lá, assim, não tá uma barganha. O que fez a Bolsa subir por lá, eu acho também? Assim, a gente teve evidências fortes que a economia... Teve períodos que a gente achava que a gente poderia entrar numa recessão, né? A história do... Sim. Não seria soft landing, seria um landing descontrolado. E aí a gente viu, assim, uma realização de preços grande, mas o fato é que a economia mostra uma resiliência absurda. Saiu o dado do PIB agora 3%, então a economia daquele tamanho crescendo desse jeito. Então, assim, o juro não cai por um motivo excelente, que a economia está firme, né? Então, acho que isso é que está um pouco por trás desse cenário. Mas, com certeza, hoje os riscos... acho que a gente está vivendo hoje nos Estados Unidos uma coisa meio parecida com o Brasil, né? Que a gente tem que viver no semana a semana, conforme os dados são divulgados. Sai um payroll, sai uma inflação, essas coisas estão fazendo muito preço, né? Porque a sensação que dá é que os modelos que funcionavam antes, os modelos quantitativos, econométricos, não estão funcionando igual. Então, tá gerando um pouco de incerteza e aumentando o conservadorismo das autoridades. Então, olha, dado que eu não tenho certeza para onde vai, vou esperar de fato cair para cair juros. É um pouco esse o cenário que está por lá, né? Assim, olha, deixa eu ter umas 3 evidências em sequência aqui para eu ter certeza que está caindo a inflação, para eu poder fazer algum tipo de movimento. Então é isso que está por lá. Então, ter menos visibilidade, obviamente, significa ter mais risco, né? Um pouco mais arriscado, sim. Principalmente porque o valuation já tá outro, né, comparado ao que estava antes. Se eu não me engano, a Bolsa Americana está na mais de 22 vezes o lucro, uma coisa assim. Então, já não está mais a barganha que esteve. E, Frederico, o quanto talvez desse rally, desse hype com a inteligência artificial acaba o investidor aceitando esse múltiplo mais alto, assim, o quanto disso está na conta, né? Então, aí tem um pouco da arte aí da profissão, né? A narrativa das histórias são muito importantes também, né? Então, histórias que conseguem se colar numa narrativa acabam perdendo um pouco esse reality check dos múltiplos, né? Então, você pega, por exemplo, a NVIDIA, que nem é a mais cara, mas ela tem uma narrativa, assim, de estar surfando a onda. É a história um pouco de vender a par na corrida do ouro, né? Então, primeiro, ela tem resultados espetaculares, um posicionamento
estratégico, assim, invejável, né? Você olha, putz, ela está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que todo mundo quer. Qual é o múltiplo justo para isso, né? Difícil, né? Então, o mercado vai caindo nas narrativas e vai adicionando. E é difícil falar onde para esse tipo de movimento, tá? A gente já passou por isso aqui também. No período ali do pós-Covid, a gente entrou numa... eu falo Brasil, né? Sim. A gente entrou num período ali de ofertas públicas de empresas que talvez não devessem estar se listando no tema tecnologia. E muitas empresas que, poxa, com um histórico super curto, sem um modelo de negócio muito bem provado, e o pessoal estava pagando, olhando o múltiplo de receita. O múltiplo de receita para isso é tanto, porque estava num período de otimismo extremo que depois se mostrou indevido, né? A gente estava naquele juro super baixo, depois o juro foi lá para 14, então aquele contexto desapareceu e hoje ninguém ousa falar de múltiplos de preço em relação à receita, né? Mas conforme o mercado vai aumentando o otimismo, essas coisas vão o pessoal vai um passinho à frente para tentar colocar uma narrativa, né? Uhum. Já que você tocou no assunto do IPO, eu fiz até algumas matérias no fim do ano passado falando que estava surgindo algum otimismo de que pudesse, enfim, 2024 ser o ano de IPOs. Não teve nada agora, as empresas estão recomprando mais do que emitindo ação. Tem alguma perspectiva de IPO para esse ano? Como que tá isso? Então, com esse tipo de valuation, qual é o dono de empresa que quer vender seu negócio por um múltiplo tão descontado? Você faz isso se você for obrigado. Então, assim, eu tenho uma dívida muito grande, o mercado valorizou um pouco, que foi o caso que a gente viu a maior parte das casas, né? Foram ofertas mais... foram mais follow-ons, né? Ofertas subsequentes, que a intenção foi, olha, eu tô com a dívida muito alta, o juro estava alto, deixa eu tratar da minha sobrevivência, que é um pouco disso, né? Então, foi isso que a gente viu, grosso, mas com a bolsa a 8 vezes o lucro, é difícil você ver um capitalista, um dono de empresa querendo vender parte do seu negócio por uma coisa tão descontada. Então, acho que precisamos ver esse valuation da bolsa. O que está acontecendo? Você vê quem tem negócios que são atraentes, que a história é boa, eles estão preferindo fazer isso lá fora, né? Sim. Então, assim, a gente viu isso mais recente, assim, as histórias mais interessantes, assim, de crescimento, diferentes, acabaram preferindo se listar por lá, porque o valuation que eles conseguem, o pocket, né, o bolsão de liquidez é muito mais fundo, né? Então eles foram para lá e não dá para condenar, dá para entender. Já houve um período que a gente teve com prêmio em relação a lá fora. Então tinha empresa de petróleo australiana que queria se listar aqui no Brasil porque nossos múltiplos estavam acima dos múltiplos que eles achavam lá fora. Então um pouco dessa oportunidade. Eu só acho que a gente vai ver uma atividade realmente saudável, de novas empresas, tudo, quando a gente tiver no valuation interessante e com a coisa um pouco mais arbitrada. Olhando para o horizonte que a gente tem aqui, qual talvez pode ser esse gatilho para a reprecificação das ações? O início de corte de juros nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser um gatilho para isso? Com certeza ajuda, mas eu costumo dizer que Brasil depende de Brasil. A gente já teve ocasiões em que o mundo estava ótimo e a gente continuou caindo por conta do nosso crescimento de PIB que estava negativo, né, e piorando. E já teve ocasiões que o mundo estava morrendo, como eu falei lá do decoupling, o mundo estava acabando e o Brasil estava brilhando. Então, assim, no curtíssimo prazo, um movimento desse nos Estados Unidos tem vasos comunicantes com o Brasil e vai ajudar muito. Mas a gente depende da gente. E aí vai depender muito dessa coisa do fiscal estar razoavelmente controlado, o juro real, fiscal estar controlado para permitir que o juro real mude de patamar para baixo, e aí as coisas vão ganhando
atração. O PIB começa a crescer um pouco mais, ganhando aceleração. E aí a coisa vem naturalmente. Retroalimenta, né? Vai se autoalimentando e naturalmente as coisas vão acontecendo. Uhum. E, Fred, aproveitando sua experiência aí com ações, né, um mercado que você domina, olhando para a Bolsa Brasileira, você falou que tá uma visão otimista, né, dados múltiplos, tal, perspectiva. Agora, para setores, qual talvez sejam as melhores oportunidades que você vê na Bolsa? Olha, eu gosto das histórias domésticas, tá? Por conta do valuation que tá... O que acontece? Assim, a nossa carteira acaba sendo diversificada, né, em determinados temas e setores. Dado o que está acontecendo com a nossa bolsa hoje de valuation, eu estou privilegiando empresas de qualidade. Então, tenho muita empresa de qualidade em setores domésticos. Tenho histórias pagadoras. Tem algumas empresas listadas que estão pagando dividend yield. Se você pensar com cabeça de renda fixa, né, de bonds, né, assim, eu estou comprando um bond. Você pega, por exemplo, sei lá, tem várias, ó, Caixa Seguridade, CEMIG, CPFL. CEMIG pagou 12% de dividend yield. Esse ano deve pagar uma coisa próxima de 10%, assim, é 10% no horizonte que dá para ver. Ela deu uma oportunidade, né, com essa história de federalização, assim, ela caiu bem, mas está se recuperando. Então, assim, eu gosto muito dessas histórias. Aí você pega, sei lá, Caixa Seguridade, que é um estatal, mas mesma coisa, ela joga o jogo do financiamento imobiliário da Caixa, só que é uma empresa que, assim, está vendendo na atividade de corretagem, está vendendo aqueles seguros ligados a essa atividade, então está crescendo junto com esse negócio, com esse negócio da Caixa, e paga também, chegou a pagar mais de 10%, agora com essa alta que teve, está pagando uns 9% ao ano. Então, assim, com crescimento, todas essas histórias têm crescimento. Pega as elétricas, são histórias que são protegidas, são hedges de inflação, porque a tarifa é ajustada por inflação. Então, são histórias que eu gosto, tá? Você pega isso, por exemplo, a CPFL, a CEMIG, a própria Energisa, são papéis que são, quando você olha para NTNB, que está pagando inflação mais 5,5, mais ou menos, esses caras estão pagando inflação mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, dependendo do história e do risco. Então, eu gosto dessas histórias. Só que essas histórias não tendem a ter um crescimento muito grande. Assim, não tendem a ser num ambiente de maior otimismo. Essas histórias mais descontadas, com um pouco mais de risco, têm um desempenho mais significativo, mais atreladas a juros, essas coisas. Então, eu gosto de Renner. Renner, a empresa que sempre negociou a 18, 16 vezes o lucro. Você vai olhar agora, está 14. E assim, há um consenso hoje de mercado que é o novo normal. Uhum. Eu acredito até que é o novo normal, dada a circunstância que a gente está hoje, mas na medida que a gente vira uma melhora, esse normal vai voltando ao que era no passado, porque sempre vai ter, de novo, essa narrativa do histórico versus o momento, tá? Então, gosto dela, gosto de Localiza. Assim, eu estou bem construtivo em termos de valores. Tem empresas assim que são um patamar de liquidez bem menor. Gosto muito da Brisanet. É uma história que você olha e fala, caramba, essa empresa, ela gera ela pega lá o resultado do último tri, ela gerou no ano passado 28% de caixa, no caixa operacional, e aí está fazendo lá um programa de CAPEX, que tem usado essa geração de caixa, mas assim, se ela parar, ela está investindo no negócio de 5G, que muita gente está preocupado que não se pague, né? Um investimento que talvez não compense, e aí está, assim, realmente, aí seria um cenário muito ruim, mas ela está com valuation que desconsidera qualquer sucesso dessa empreitada, gerando esse patamar de caixa com nível de endividamento baixo, e se por acaso der certo, se não for um erro completo, como parece que o mercado, pelo que o valuation no mercado coloca ali, sim, esse papel tem capacidade de dobrar de preço assim, ó, pum. Então, assim, tem histórias hoje no nosso mercado que, quando olha mais pelo micro, são muito interessantes. Só que a liquidez desse caso, por exemplo, é bem mais baixa, tá? A liquidez, aí o papel negocia, sei lá, 2 milhões de reais por dia, é bem mais baixa. Mas eu gosto bastante aí.
óbvio, ajustando pela liquidez da ação. Sim. Então, assim, eu vejo muita coisa interessante aí no nosso mercado. Ainda tem um pouco de commodities na carteira, acho que tem que ter, né? Porque a gente nunca sabe o que é que acontece com o preço o que acontece com o câmbio, o que é que acontece com o preço da matéria-prima. Então, tem o Vale na carteira, tem sido um revés, né? Porque o minério veio de 130 para 100 rápido, Sim. então isso atrapalhou muito aí o desempenho, não é privilégio A Vale tem sofrido muito por conta dessa questão de interferência, né, tentativa de interferência, mas não é um privilégio dela. Você vê Rio Tinto, BHP, todo mundo está performando muito mal por conta do minério. Então o problema da Vale ali muito é o minério mesmo, tá? Então, assim, acho que são histórias... Gosto de histórias de evento também, a gente tem... Sabesp, que é uma história do evento, né, da privatização. Aí, se for pensar em temas, eu aí tem um setor que eu acho que sofre interferência governamental positiva, que assim, esse é um setor que eu não acho que, se vem mudança, vem para melhor, que é o setor de construção baixa renda. Uhum. Então a gente tem histórias de construção baixa renda que eu ainda acho o valuation muito baixo. Tudo bem que são negócios difíceis de projetar, né? Construtora é um negócio difícil de projetar, visibilidade pequena na projeção, difícil, mas ainda assim, você olha por price to book, você olha por o ROI, o PI das empresas está baixo, o ROI é alto, então assim, eu gosto, né, desses temas. Tá? Qual, por exemplo, tem MRV, assim, entenda? Não, MRV acabou que ela virou um patinho feio no setor, porque ela teve muitos problemas também com o investimento lá de fora, né? Fez um investimento lá fora que acabou, acho que tirando a atenção do management, aumentando um pouco o receio com a empresa, questões de governança, e acaba que o retorno dela foi ruim, tá? Eu gosto da Direcional, gosto da Cury, acho que a Cury é bem mais cara, né? Assim, ela tem um retorno assim, incrível, mas ela tem um valuation também compatível com esse retorno mais alto. Sim. Eu prefiro estar na Direcional que é mais pé no chão, né? Assim, é um retorno um pouco menor, mas aí eu fico com menos medo de que se amanhã vem uma surpresa, uma decepção, o chão está mais perto do que o chão da Cury, se por acaso isso acontecesse. Então, são histórias que eu gosto, tá? Gosto das histórias de mercado de capitais, eu gosto de Pactual, acho Pactual uma história, tá aí, né? Joga esse jogo de queda de juros, um banco bem gerido, gosto da XP também, é uma história que deve se beneficiar dessa volta para investimentos mais arriscados. Assim, B3 também? Então, em tese, B3 tem tudo para se beneficiar também, tá? Uhum. Eu acho o B3 está muito barato, eu acho que... mas ela está refletindo um pouco do que eu falei anteriormente, né? O volume da bolsa está muito, muito abaixo da média. E no caso da B3, ela tem alguns riscos que essas outras não têm, né? Que são os riscos desses julgamentos tributários, essas coisas. Mas eu gosto, tá? Não é que eu desgosto da B3, não. Acho que a B3 está muito barata no patamar atual. Só que no relativo, eu prefiro essas outras. E bancos, assim, desde voltados para o varejo, né? Itaú, Bradesco, até o Nubank também, listado lá fora. Eu gosto bastante do Itaú. Tenho Itaú na carteira. É o safe haven, né? Como é que eu posso traduzir isso? Que você joga ali conservador, você não vai ter surpresa. Porto Seguro ali. Porto Seguro. É um banco super bem gerido. O valuation, quando você pega de novo, pega o Itaú, tem o retorno de 20 alto, 20 baixo, desculpa, 21, 20, 21, por aí. Você pega o valuation dele, compara com bancos tipo americanos, que tem retornos bem mais baixos, o Itaú está com desconto. O Itaú tem prêmio em relação aos outros bancos brasileiros tradicionais, mas versus esses outros, para quem tem um olho mais diversificado regionalmente, não é sandice, você não está comprando nada caríssimo, você tem um dividend yield super alto. Então eu gosto de Itaú, acho que é uma história que eu durmo bem. Quando está lá o Itaú, não vai ter uma surpresa desagradável. Então acho que
ali na casa dos 8 vezes o lucro, 9 vezes o lucro que está rodando, eu não acho assintoso, não. Acho bem, bem tranquilo. Pega JP Morgan, tá, sei lá, 14, 13 vezes. Tem vários bancos aí lá de fora, que também são bem geridos, que tem um valuation premium em relação a esse aí. Tudo bem, tem linhas de negócio um pouco diferentes, mas eu acho assim, não me assusta quando eu olho o valuation do Itaú, que eu vejo algumas pessoas falando que tá caro, eu acho que tá longe de tá caro. Uhum. Nubank não. Cara, eu acho o Nubank incrível. Eu só tenho dificuldade um pouco do valuation do Nubank, né? Assim, é um pouco da história da narrativa que eu estava falando, né? Assim, o banco está entregando, assim, eu sou, como é que fala? Eu fiquei surpreendido com o quanto eles entregaram, assim, foi assim, um desempenho extraordinário, merece o desempenho que teve a ação. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de conciliar o valuation, mas eu não acho que nessa toada o banco vai ter uma realização, se continuar assim, né? Vai continuar andando, eu acho. Tá? Uhum. Legal. Bom, acho que é basicamente essas perguntas mesmo. Frederico, tem algum ponto assim que você gostaria de acrescentar, algum tema? Olha, eu não estou pensando aqui nada mais, não. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez, então, presença. Eu que agradeço, de novo. Muito Sensacional obrigado. tê-lo aqui. Acho que é isso, então. A gente termina aqui mais um Vozes do Mercado. Até mais.